Se você está precisando de uma estratégia de prova milagrosa para salvar o segundo dia de prova do Enem, esse vídeo não é para você. Porque convenhamos, se você não se preparou bem e se você não aplicou alguma estratégia de prova fazendo simulados, dificilmente uma estratégia a poucos dias do Enem vai te ajudar. Na verdade, pode até acontecer o pior, ela pode te atrapalhar. Porque, por exemplo, se você pegar algumas dicas que a gente tem por aqui pra internet, né, de fazer, sei lá, triângulos, quadrados, nas questões que é pra fazer depois, que é pra refazer, não sei o quê. Se você não testou isso em simulados, na hora da prova você vai ficar completamente confuso do que é pra você fazer, qual que é a figura que você vai colocar, e aí você vai ficar ansioso e isso vai te atrapalhar mais do que ajudar. Tá bom? Então, nesse vídeo eu não pretendo inventar a roda novamente, tá? Não vou te dar coisas absurdas, eu vou te dar direcionamentos, coisas que de fato você pode fazer, mesmo faltando poucos dias para a prova, mas que vão te ajudar a ter um rendimento melhor, tá? Por exemplo, a evitar a falta de foco, o cansaço. São alguns direcionamentos e algumas coisinhas em relação à prova que de fato você pode fazer, tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui já com você, pra eu te mostrando aqui algumas coisas, né? Eu separei o vídeo, tá? Em 5 direcionamentos. Eu chamei o vídeo de estratégia, mas aí são 5 direcionamentos, 5 coisas pra você fazer. Fechou? Então já vou compartilhar aqui. Já vamos ver a primeira. Deixa eu só ver se vocês estão vendo direitinho. Isso, beleza? Então, vamos lá. Qual que é a primeira coisa quando você for fazer a prova, tá? Que você tem que ter em mente. Você tem que priorizar as questões certas, tá? Em outro vídeo, né, o que eu fiz no ano passado até, eu trouxe um vídeo muito parecido com esse, mas aí eu dei uma melhorada nessas estratégias, tá? Nesses direcionamentos. O que significa dizer que você tem que priorizar as questões certas? Significa, obviamente, que você tem que responder logo as questões que você sabe fazer, tá? Então não adianta eu dizer aqui, por exemplo, que você tem que fazer as questões fáceis e médias, e aí a gente tem, né, os assuntos que normalmente caem essas questões, mas de repente pode ter uma questão fácil lá de alguma coisa que você não tá conseguindo resolver. E aí você pode perder tempo, né, tentando resolver essa questão, sendo que você poderia pular, né, e ver aí resolver outras questões. Então, priorize as questões certas. Você olhou a questão, você sabe responder? Então, você responde. Você olhou a questão, desenhou como é que você vai resolver essa questão, mas começou a resolver e viu que é mais complexa do que parecia ser e vai demorar mais do que você imaginou, então pula essa questão. Você faz depois. É muito importante que você vá, sim, pulando algumas questões para que você chegue até o fim da prova, né? De matemática, principalmente, vendo todas as questões mais ou menos, e que você vá de fato pulando as questões mais difíceis e as questões demoradas, as questões que você não sabe fazer, né? Então, novamente, tem assuntos na prova de matemática, por exemplo, que as questões são difíceis, naturalmente. Logaritmo, análise combinatória, se aparecer outros assuntos. Mas, por exemplo, dependendo do seu estudo, de como você se preparou, a questão de logaritmo, por ser logaritmo, já é um assunto difícil. Mas, se você dominar a base do logaritmo, né, tem umas questões que você consegue responder muito rápido. Então, você olhou, é uma questão difícil, mas você domina o assunto, então você responde. Você só não vai responder, né, se de repente você vê que a questão ela tá muito longa e vai precisar fazer muito cálculo e você não tinha percebido isso, tá? Aí sim você pode pular, beleza? Então, essa é a primeira estratégia, é o primeiro direcionamento, fechou? Antes da gente pular aqui pro segundo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like que me ajuda bastante, tá bom? Então vamos lá aqui, ó, pra nossa segunda parte da estratégia, né? Use as pausas no momento certo. Gente, já cansei de falar aqui, tá? Que o Enem é uma prova também de resistência, é uma prova muito longa. São 90 questões. No primeiro dia é muito texto, né? Então é uma prova longa, tem redação. No segundo dia, então tem mais cálculo, né? Você precisa, de fato, estar raciocinando, fazer cálculos complexos o tempo todo, na maioria das vezes, tá? Então, naturalmente, né? Você vai chegar na prova com todo o seu foco, né? Você vai estar com a pilha toda, vai estar todo carregado para fazer a prova. Só que, naturalmente, com o passar do tempo, você resolvendo questões, você vai começar a ficar cansado. Você vai começar a perder o foco, tá? E é muito importante que você saiba quando isso acontece para você. Para mim, por exemplo, quando eu tô fazendo os simulados, eu sempre percebo que mais ou menos aí com 1h30, 2 horas de prova, eu já tô começando a ficar cansada, eu vou perdendo o foco, tá? Então, tem questões que eu não consigo mais interpretar tão rápido quanto eu conseguiria. Tem cálculos que eu não consigo fazer de cabeça, gente. Coisa, tipo, absurda. Se fazer, sei lá, 24 vezes 5, que tem uns macetes assim, pra você fazer mais rápido, e eu não consigo.
De repente, até pra fazer, sei lá, 2 mais 2, eu vou escrever o 2 mais 2, tá? Mas aí, você precisa saber quando isso acontece com você, tá? Se é com a hora de prova que você começa a perder o foco, então para, faz uma pausa, tá? Você pode, sei lá, se esticar, beber um pouco de água. Se você estiver muito cansado, dependendo do seu tempo, aí você pode pedir pra ir ao banheiro, tá? Usa as idas ao banheiro pra quando você estiver extremamente cansado, tá? E não estiver conseguindo mais interpretar as questões. Que aí você vai andar, você vai, digamos, se desligar um pouco da prova e aí depois você volta tentando voltar com a tua atenção principal. Fechou? Então, usa as pausas no momento certo, tá? Bebe água, come alguma coisa leve, pelo amor de Deus, tá? Então, vamos para a terceira estratégia aqui, ó. Terceira parte da nossa estratégia. Deixar o gabarito por último. Eu já vi aqui em alguns vídeos na internet, tá? O pessoal falando, resolve a questão, aí já vai lá pro gabarito e já coloca lá a resposta definitiva no gabarito, questão por questão. Eu não recomendo isso, né? Primeiro, porque você vai gastar mais tempo. Segundo, que a probabilidade de errar o gabarito é muito grande, porque você vai lá fazer uma questão, aí marcou lá. Aí a outra questão você não fez ainda, aí você tem que pular o espaço lá no gabarito da outra questão. Gente, isso não dá certo, tá? Então deixa o gabarito por último de tudo. Você vai passar as 90 questões todas de uma única vez, fechou? Vai te ajudar muito, vai evitar confusão, enfim. Todo tipo de erro que é provável no Enem pelo cansaço, né? E aí, a penúltima estratégia... Opa, a penúltima não, né? A penúltima, tá certo. Essa aqui é mais em questão a matemática, tá? No Enem você sabe que tem muitos distratores, que tem pegadinha, que às vezes você quer uma coisa, né? A questão pede uma coisa, era outra, você achou uma coisa, era pra subtrair de alguma coisa, ou somar, enfim. Então, o que é que você vai fazer na prova de matemática especificamente, tá? Eu acredito que dá pra fazer pra todas as disciplinas. Você vai reler o comando da questão, certo? Eu trouxe essa dica aqui o ano passado, essa estratégia, e eu tô trazendo ela aqui de novo. Você vai reler o comando da questão, beleza? Você vai reler o comando da questão depois que você terminar os cálculos. Por que você vai fazer isso? Você fez os cálculos lá, achou um determinado valor, uma determinada coisa, você relê o comando e vê se de fato aquilo que você achou é o que o comando da questão está querendo. Porque às vezes você acha um valor integral, mas você tinha que, sei lá, tirar uma economia de alguma coisa, tirar uma porcentagem, certo? Então você relê o comando da questão e você evita cair em pegadinha, você evita os distratores. Fechou? Então releia o comando da questão. E por último, e não menos importante, uma das coisas mais importantes aí da prova de matemática é a seguinte, que você não saia fazendo todas as contas gigantes que tem lá, sem antes tentar analisar, né? Que aqui justamente a estratégia é para você usar os macetes, tá? Eu trouxe um vídeo aqui, eu vou até deixar ele aqui para você assistir, tá? Que tem questões que aparentemente a gente vai ter que fazer muita conta. Mas é uma coisa que eu tenho dito aqui, né? As questões de matemática do Enem, elas sempre vão dar para você ou simplificar, para você comparar valores e aí você vai eliminar, você vai cortar, você vai usar artifícios matemáticos que vão facilitar os seus cálculos, tá? Você não vai precisar fazer aquelas contas gigantescas. Então você tem que ter um pouquinho de calma para fazer uma análisezinha rápida desses números, se eles são múltiplos de repente, né? Então vai dar para simplificar. E aí sim, você faz os cálculos que são necessários e você precisa conhecer os macetes para facilitar, para fazer mais rápido, tá, esses cálculos. Então eu vou deixar o vídeo aqui, assim que terminar aqui, você vai assistir esse vídeo de macetes, que eu trouxe alguns macetes fáceis e um pouquinho um mais complexo, mas eu vou deixar o vídeo aqui para você assistir, beleza? Então essa é uma estratégia de prova que dá para você seguir tranquilamente, tá? Mesmo faltando pouquinhos dias de prova, para a prova do Enem, tá? Então você consegue seguir isso aqui tranquilamente. Então é isso, uma boa prova e até o próximo vídeo.